Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre regras de seleção para transições entre níveis de energia de um átomo de hidrogênio quando você tem uma luz incidindo sobre esse átomo de hidrogênio, né? Então, o que é que são essas regras de seleção? Seriam regras que determinam quais são os estados que podem transitar de um para o outro. Por exemplo, eu tenho um elétron que está num alto estado n igual a um certo número, e eu quero saber se é possível jogar uma luz e essa luz fazer ele transitar para um mésimo estado com um m diferente de n, né? Então, o que eu estou querendo fazer é saber se a transição entre o estado psi-n e o estado psi-m, se essa transição é permitida ou não, né? Então, como é que eu faço isso? Se vocês lembrarem da teoria de perturbação dependente do tempo, a gente via que para você encontrar um estado no mésimo estado partindo do nésimo estado, a gente tinha uma probabilidade que era proporcional a esse braquete aqui, ó, que é o psi-n, aqui o potencial de interação, que é o que vem dessa seu potencial que depende do tempo. No caso que a gente está estudando aqui, ele é o potencial que vem de uma onda eletromagnética, tipo a luz, por exemplo. E aqui você tem o psi-m, e esse pedaço que está aqui, ele é só o pedaço que diz respeito à parte espacial desse potencial. A parte temporal do potencial mesmo, ele era para ser um V de RT, vamos até chamar isso aqui de um V barra, então ele era para ser um V barra que só depende de R, e alguma coisa do tipo cosseno de ômega t, onde ômega vai ser a frequência da luz que você está enviando, né? Ou da onda eletromagnética que você está enviando. Isso daqui vai ser um campo elétrico, e aí esse campo elétrico, se você colocar esse campo em direções diferentes, ele poderia ser escrito como uma coisa do tipo, você coloca um campo E, e ele tem componentes para todos os lados, né? Tem tipo um x mais y, y mais z, né? Se você fizer isso, você vai ter termos que são x vezes x vezes Q. Esse daqui vai ser um potencial, vai ter um outro potencial, um outro pedaço do potencial que é Q é y vezes y, e o outro pedaço do potencial é Q é z vezes z, né? Então esses são os potenciais que vêm do campo elétrico gerado por uma luz que não está polarizada, ela tem todas as direções aqui, né? Bom, então, e esse daqui é o pedaço que é o V barra, né? O que vai ser gerado aqui para ter todos esses termos. No final das contas, a gente precisa ter, para você entender se essas transições são permitidas ou não, a gente precisa ter os brackets do x, do y e do z, né? Porque se eu tiver uma componente em x nesse meu campo aqui, e se esse bracket aqui for não nulo, eu já tenho como ter a transição. Se o bracket no y for não nulo, eu já tenho como ter a transição também, né? Então o que a gente quer saber é, será que os brackets de x, y e z, esses são brackets que são nulos ou não, né? Então a pergunta aqui, na prática mesmo, eu não preciso mais nem me preocupar tanto com as constantes lá, com campo, Q, etc. Na prática, o que eu preciso mesmo é saber se quando eu tiver um enésimo estado em uma posição x ou y ou z, uma coordenada x ou y ou z, se isso aqui vai poder ser não nulo, né? Então essas aqui são as contas que eu realmente preciso saber, né? Preciso fazer. Isso aqui é igual a zero ou não, né? Então é isso que a gente vai saber, se isso é igual a zero ou não, né? Essa é a nossa pergunta. Então vamos ver aqui como é que a gente faz. Na verdade, sempre você pode pegar a função de onda de um átomo de hidrogênio e uma outra função de onda, e aí você vai ter um polinômio de Laguerre, um harmônico esférico, etc. E aí você vai multiplicar uma pela outra, multiplicar pelo x, integrar e ver se é zero ou não, né? Mas o problema é que desse jeito você toda vez vai ter que calcular de novo para cada transição dessa, quando na verdade existem métodos que te permitem fazer isso para todas as combinações de NM, entendeu? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui organizar melhor até... Eu chamei os estados aqui de NM, mas para a gente não confundir, seria bom a gente começar a nomear estados assim, ó. Você tem um psi, e aí o estado que você tem é um NLM,
Então, o número quântico principal N, o número quântico azimutal seria o L, o número quântico magnético, a componente Z do momento angular, né, seria esse M, né? A gente vai escrever esse estado como NLM, né? E aí, então, a minha pergunta é se o braquete de NLM... Então, a gente vai agora reescrever de um jeito mais formal ainda, se o braquete de NLM com N', L', M', se isso aqui é igual a zero ou não, né? Se ele for igual a zero é porque não pode ter transição para a direção X, né? Com um campo na direção X. Senão, a gente pode ver como vai ser essa resposta. Bom, então, isso aqui a gente vai ter que fazer para Y e para Z também, né? Bom, como é que a gente vai fazer essa conta agora? Por incrível que pareça, o que eu vou escrever agora não vai parecer que vai ajudar, mas vai ajudar, certo? Então, confiem aí. Qual seria o comutador se eu pegasse LZ com X, LZ e Y e LZ e Z? Os comutadores aqui, do LZ com Z é fácil de ver, né? Então você vai ter como o LZ, ele é XPY menos YPX, né? Quando você fizer o comutador com Z, o Z comuta com tudo aqui, então esse aqui vai ter que ser zero, né? Quando você fizer esse comutador com o Y não comuta com o PY, né? Então você vai fazer o comutador de PY, Y, isso aqui vai dar menos IH cortado X, né? Agora, com esse aqui, o Y comuta com Y, comuta com PX, então ele vai zerar esse termo. Nesse aqui eu tenho LZX, e o LZ é XPY menos YPX, o X comuta com X e com PY, mas ele não comuta com Y e PX. Aí você vai ter comutador de PX com X. Esse comutador vai dar menos IH cortado. Com o menos daqui vai sobrar então só IH cortado Y. Então esses são os valores aqui. E aí, como eu disse, por incrível que pareça, isso aqui, guardem essa informação, porque essa informação vai ser útil para a gente aqui. Ela já vai começar sendo útil agora. Imagina que eu quero só fazer qual é o braquete do comutador de LZ com Z. Esse braquete tem que ser zero, né? NLM, o braquete de LZ com Z, e aqui N', L', M'. Esse braquete tem que ser zero, porque esse comutador é zero, né? Mas, ao mesmo tempo, esse braquete ele precisa ser NLM, e aí aqui eu vou abrir o braquete aqui, eu tenho LZ e Z, menos Z, LZ, não é isso? E aqui N, L, M, todos com linha, né? E aí aqui, quando eu fizer essa operação aqui, eu tenho NLM e o LZ operando sobre quem está na esquerda aqui. E aí o LZ operando sobre um autoestado do átomo de hidrogênio, vai sobrar só H cortado M, não é isso? E vai ter um Z aqui ainda no meio, e aqui eu vou ter um braquete de N, L, M, N', ou Z, N', L', M'. E aí eu tenho ainda menos ZLZ, isso daqui está operando aqui na esquerda, esse LZ está operando no que está aqui na frente, eu posso passar ele para cá e botar um H cortado M', né? H cortado M'. E aqui agora eu vou ter N, L, M, Z, N', L', M'. E aí, quando eu colocar isso aqui em evidência, eu acabei de encontrar aqui H cortado M menos M', e o braquete de N, L, M, Z, N', L', M'. Isso aqui tem que ser zero, né? Porque era a minha premissa inicial. Esse braquete tem que ser zero. Mas, ó, como isso aqui tem que ser zero, se esse termo aqui não for zero, se esse termo aqui for diferente de zero, isso obriga que esse termo aqui vai ser igual a zero. E aí, se esse termo for igual a zero, eu não tenho transição, né? Então, se esse termo aqui for diferente de zero, eu não tenho transmissão. Para que esse termo tenha, para que uma luz polarizada em Z possa induzir uma transição desse tipo aqui, o M e o M' final precisam ser iguais, né? Porque aí isso aqui vai ser nulo, porque quando eles forem iguais, isso aqui vai ser nulo, né? E aí esse termo não precisa mais ser igual a zero, e aí agora eu tenho um termo desse que não é nulo, e eu posso ter uma transição entre esses dois estados, não é isso? Então essa é a primeira regra que a gente encontrou aqui.
é que o ΔM, para que exista a transição, ΔM precisa ser 0, né? Então essa é uma primeira regra que eu estou colocando aqui já. Então, ó, vamos começar a fazer agora outra regra. Essa daqui eu fiz só com o Z, né? Agora a gente precisa fazer as com X e Y. Então, ó, vamos já, só para separar logo aqui, a primeira regra que a gente tem aqui é a de que ΔM tem que ser igual a 0 para poder permitir uma transição quando eu tiver uma luz polarizada em Z, né? Mas agora quando eu tiver componentes X e Y, como é que a gente vai fazer? Eu vou ter o bracket de o bracket de NLM, o comutador de LZ com X, né? E aqui N', L', M', é isso? Isso aqui precisa ser IH cortado e o comutador o bracket de NLM, Y, N', L', M'. Isso pela definição do comutador, não é isso? E aí agora, fazendo aquele mesmo procedimento que eu tinha feito antes, eu vou botar H cortado, M, quando eu fizer ele operando aqui, vai dar um M menos M', quando eu fizer ele operando aqui, e os termos que eu vou encontrar vão ser NLM, X, N', L', M'. Pronto, isso é igual a IH cortado, NLM, Y, N', L', M'. Pronto. Mas o meu problema agora é que eu tenho duas variáveis, né? Eu não tenho como isolar nenhuma delas, né? Mas aí eu poderia agora aproveitar o outro bracket que eu tenho, né? Que é NLM, comutador de LZ com Y. E aqui N', L', M'. O lado direito dessa equação precisa ser menos IH cortado e o bracket aqui, LMX, N', L', M'. E do lado esquerdo eu posso abrir essa conta, eu vou encontrar H cortado, M menos M', como sempre, né? E o bracket de NLM com o Y, né? Pronto. Então, o que eu acabei de descobrir é que esse termo aqui tem que ser igual a esse também, né? Então, agora eu tenho um conjunto de duas equações e duas variáveis, porque eu quero saber quem é esse bracket com X e o bracket com Y. Mas eu tenho duas equações, de fato, para poder resolver aqui, né? Bom, uma forma de eu resolver essas equações aqui seria eu colocar esse termo que está bem aqui, ó, eu substituí o da equação daqui de cima, né? Então, isso que está aqui, eu vou pegar esse termo, colocar aqui para o outro lado. Na verdade, eu posso cancelar esse H cortado, né? Colocar esse I bem aqui, ele vai ficar menos I, multiplica os dois por menos I, por exemplo, né? E aí agora eu tenho uma expressão para isso aqui, né? Ó. Então, vamos fazer essa expressão agora aqui. Vou substituir esse termo bem aqui, né? Ó. E aí isso vai me dar H cortado, né? M menos M'. E aí agora o que eu tenho aqui eu teria esse termo aqui, eu vou ter que colocar M menos M' de novo, multiplicado por menos I. É isso. E o bracket com o X aqui, né? NLMX, NLM, né? Só que com as linhas do lado direito. E aqui eu vou ter menos I, H cortado, e o bracket NLM, X, N', L', M', né? E aí agora eu posso cancelar os menos I, tá igual aqui do outro lado, e tem o H cortado também, eu consigo cancelar, né? O menos I, esse H cortado. E aí o que é que acontece? Eu acabei de encontrar aqui, eu tenho esse M menos M' ao quadrado do lado esquerdo, né? E eu tenho esse termo e esse aqui, eu só posso cancelar um com o outro se eu puder dizer que eles não são nulos, né? Se eles não são nulos, aí eu cancelo um com o outro aqui, né? E eu, inclusive, é o que eu quero que é uma regra para existir essa transição. Eu quero que isso aqui não seja nulo. Se ele não for nulo, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Eu vou poder cancelar um com o outro aqui, vou colocar em azul,
porque a regra de seleção é a de que esse bracket não seja nulo, né? E aí essa minha regra aqui vai estar me obrigando que m menos m', que é um delta m, né? Tipo uma variação de número quântico magnético, tem que ser igual a mais ou menos 1. É isso? Então, o que eu estou dizendo com essa conta toda aqui é que as regras de seleção para uma transição entre dois níveis de energia do átomo de hidrogênio, elas são tais que, ou porque a componente Z do momento angular é zero, a variação dela é zero, ou porque a variação da componente Z do momento angular é mais ou menos 1. Então, de onde é que vem essa ideia? Vem do fato de que o momento angular de um fóton é 1. E aí, ele tendo o momento angular 1, ele pode ter componente Z mais 1, 0 ou menos 1. E aí, o que eu estou dizendo aqui é que existem situações em que esse fóton pode ceder momento angular mais 1, pode ceder momento angular, remover momento angular com menos 1 aqui, ou ele pode simplesmente a componente Z dele não ser ser nula, né? Então, isso daqui, na prática, é uma conservação da componente Z do momento angular nas transições entre dois níveis de energia, né? Então, isso aqui são as regras de seleção para um número quântico m num átomo de hidrogênio quando você tem uma luz aplicada. No próximo vídeo eu vou mostrar como você faz uma regra de seleção desse tipo agora para o número quântico L, que seria o próprio momento angular do átomo do estado do átomo de hidrogênio, né? Ao invés de ser só a componente Z. Agora vai ser a gente vai fazer um cálculo também para o próprio momento angular, né? E aí qual é a previsão que você teria já para isso? É que a transição de um momento angular deveria ser um ΔL igual a mais 1 ou menos 1, né? Ou ele perde ou ele ganha momento angular, porque o fóton entrou lá e ele tem um momento angular 1, né? Então ele pode ter uma transição de ΔL mais 1 ou menos 1, ele não pode ter mais 2 nem menos 2, porque senão o fóton teria que ter momento 2 para poder conservar conservar o momento nessa transição, né? Então, já a minha previsão para o próximo vídeo é que quando a gente fizer essa conta para o momento angular completo, para o L, as regras de seleção vão me obrigar que ΔL tem que ser igual a mais 1 ou menos 1. Nesse daqui, as regras de seleção me obrigam que ΔM seja 0 mais 1 ou menos 1, porque aqui a gente está falando da componente Z do momento angular. E isso para um fóton pode ser 0 mais 1 ou menos 1, é isso?